Gostaria que você pudesse se apresentar, mas antes de mais nada, quero dizer que é um orgulho saber que você foi nossa aluna e está aí, né, com o seu sonho realizado. Então, fique à vontade. Na verdade, não é uma palestra, a gente vai pedir que as pessoas façam perguntas, eu vou aqui controlar essas perguntas. Pessoal, só lembrando que as perguntas devem ser feitas pelo chat. Eu peço novamente que vocês fechem, por favor, câmera e microfone, fica mais fácil para a gente trabalhar dessa forma. E aí a gente começa falando aí, e as dúvidas vão surgindo, né? Então, eu vou começar com a minha primeira pergunta. Queria que você contasse um pouquinho, brevemente aí, bem rapidinho, a sua história, que eu sei que é muito bonita, muito emocionante, e acho que vai impactar o pessoal que está aí na sala hoje. Obrigada, seja bem-vinda. Vamos lá. Obrigada, Débora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Queria falar que é uma honra para mim estar aqui. Sempre quando eu sou convidada, eu tento fazer o maior esforço possível para participar, porque eu sou muito grata ao Singular, né? Eu fiz 3 anos de cursinho, estudei em escola pública a minha vida inteira, terminei o ensino médio e fui fazer os 3 anos lá no Singular. Então, para mim é uma honra que tudo que eu conquistei até hoje, graças a vocês, né? Fico até emocionada. A gente fica também. Eu gosto sempre de participar, porque eu lembro quando eu era estudante, né, na época do cursinho, eu sempre participava dos encontros profissionais, eu gostava, na época tinha visita na USP, eu não sei se ainda tem essas visitas, agora por conta da pandemia encerrou, né? Elas Mas eu sempre acontecem no gostava. formato online. Isso, eu sempre gostava de participar, eu via um estudante de medicina, queria ficar lá no pé perguntando tudo, quando encontrava um médico, então era felicidade, né? Então, eu sei como é importante para a gente quando está nessa fase, às vezes ainda tem aquela indecisão, ou até mesmo quando a gente tem certeza que é aquilo mesmo que a gente quer, às vezes bate o desânimo, o medo, a insegurança, então é sempre bom conversar um pouquinho para motivar, né? Sim, eu até acho importante, Raíza, nessa apresentação, você contar um pouquinho. Você acabou de falar que fez 3 anos de cursinho, mas você vem de uma escola, acho que você vem de uma escola pública, né? Você veio de Sim, uma escola pública e cursou uma escola pública também, né? exatamente. Eu estudei eu moro no Baeta, né, em São Bernardo, estudei minha vida inteira em escola pública. Primeiro eu estudava no Anita, depois eu fui para o Fornário, acho que algumas pessoas devem conhecer. Quando eu me formei, aí decidi que eu ia fazer preparatório, que eu queria medicina e fui para o Singular. Aí eu fiz 3 anos de cursinho, fiz 2010, 2011 e 2012. Em 2013, no primeiro semestre, eu passei na estadual do Piauí. Passei pelo Enem, né? Na época foi a primeira turma da minha faculdade pelo Enem. Foi uma novidade, ninguém estava habituado. Eu lembro quando eu me inscrevi, eu só tentava São Paulo, porque eu não tinha dinheiro nem para fazer as provas, né? Então, eu prestava as provas públicas de São Paulo ainda com isenção. Então, a minha turma pelo estadual do Piauí foi a primeira. Inclusive, mais da metade da turma era de fora. Foi uma turma, assim, bem atípica da nossa faculdade. Foi bem interessante, porque tinha muita gente de fora mesmo. No final do primeiro período, a metade desistiu, voltou para casa, mas no final deu tudo certo. É que tem a distância, né, Raíza? Sabe que às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida de cursar uma faculdade pública, particular também, mas mais a pública. Tem um pouco de receio de sair daqui, né, de São Paulo, ir para. Imagina, você estava no interior lá, eu acho, assim, você estava quer dizer, na ponta lá do Brasil, e as pessoas têm um pouco de receio. A gente tem alguns alunos que, o ano passado mesmo tivemos alunos que foram para Manaus, Mato Grosso, mas é complicado pela distância, mas eu acho que também vale a pena, não vale? Você não acha que vale a pena você sacrificar esses anos nessa distância? Com certeza. Eu lembro quando eu falei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou prestar pelo Enem, onde eu passar eu vou. Eu acho que ela não acreditou muito, ela está aí assistindo a gente. Na época ela falou, mentira, né? Quando eu passei, eu falei, mãe, eu tô indo. Ela, mas você não conhece ninguém. Eu falei assim, mãe, é meu sonho e eu não vou desperdiçar essa oportunidade, né? Mas hoje em dia eu não me arrependo, pelo contrário, eu acho que foi uma experiência muito grande, uma experiência muito valiosa, não só por ter realizado o meu sonho, né? Talvez se eu estivesse aqui em São Paulo seria mais complicado, que a gente sabe que Sim. aqui a concorrência é muito maior,
mas também pela experiência de você viver sozinha, um estado com culturas totalmente diferentes. Então, eu acho que é muito produtivo, assim, é bem interessante. Não me arrependo. E a sala é bem heterogênea, né, Raíza? O pessoal de todo o Brasil, ou Sim, não? na minha turma, como eu falei, no primeiro período tinham 3 pessoas do Piauí. Era uma turma pequena, né, de 25 alunos. Lá, estadual do Piauí, são 25 alunos por turma, mas apenas 3 eram do Piauí. O resto, a maioria de Minas. Acho que 10 pessoas eram de Minas na época, 3 pessoas do Sul. Tinha gente da Amazônia, de Brasília. Era uma turma bem heterogênea, assim. Foi bem legal porque a gente se acolheu e formamos uma família, né? Como todo Sim, mundo de fora, então foi bem interessante, assim, um dava o apoio para o outro mesmo. entendo. Pessoal, vocês podem fazer pergunta a qualquer momento. Eu vou fazendo as perguntas aqui enquanto elas não aparecem no chat. Porque a gente, como eu disse, né, a gente acaba perdendo um pouquinho. O tempo é muito curto, então vamos lá, vocês podem fazer pergunta. Mas eu queria saber o seguinte: aí você fez lá a faculdade, mas você está atuando aqui em São Paulo, está em Sim, São Paulo, né? atualmente sim. Eu E o que fez fiquei você voltar para cá, Raíza? a saudade da família mesmo. Eu me Entendo. formei, continuei lá 8 meses pelo Mais Médicos. Eu fiz a faculdade em Teresina, que é a capital do Piauí. Mesmo sendo capital, é bem diferente assim em relação à nossa cultura, né? Uhum. E quando eu me formei, foi no finalzinho de 2018, a gente antecipou a formatura por conta do Mais Médicos. E na época eu fui para o interior do Piauí, numa zona de extrema pobreza. Chama Nossa, Matias Olímpio, a cidade. conta um pouquinho pra gente. Aí nessa cidade dava mais ou menos 8 horas de ônibus, né, da Teresina, que era a capital. E eu fiquei lá 8 meses, fiz amizade com a população, com a cidade inteira, com todo mundo. Mas infelizmente a gente fica com a saudade da família, né? Então, esse Inclusive, foi o motivo maior que me fez retornar. E mesmo porque, assim, apesar de ser muito gratificante, né, você trabalhar lá, poder ajudar toda a população, isso é uma experiência que conta muito na formação. Querendo ou não, lá não existiria a possibilidade de você crescer, né? Sempre ficaria ali trabalhando nos mesmos locais. Então, aqui em São entendo. Paulo é muito mais abrangente. Ou até mesmo se eu fosse na época, fazer residência direta, eu teria que ir para Teresina, na capital, ou em outra capital do Brasil, né? Raíssa, você é formada há quanto tempo? Em novembro fazem 3 anos. Ah, você acabou de falar que você antecipou, entendi. E Sim. você tem, qual a sua, você está fazendo residência? Ainda Você não. fez? Não, Eu me tá. formei, aí eu trabalhei lá 8 meses pelo Mais Médicos. Depois eu retornei aqui para São Paulo. Aí fiquei trabalhando 2 anos em UBS e UPA. E agora, esse ano, no início do ano, comecei a trabalhar em enfermaria e UTI Covid. Ah, meu Deus. E dizem, na verdade, falam que isso que é bom para o médico, que é isso, né? Que é a adrenalina, né? Onde tem mais Sim. adrenalina, né? Ô, Raíssa, a gente tem uma pergunta aqui que você respondeu em partes aí já, né? A Beatriz. Eu vou até fazer a pergunta da Beatriz primeiro. Eu sei que o Gabriel já fez, mas é que tem a ver com o que ela falou agora. A Beatriz pergunta: eu queria saber se você sentiu muita distância, que foi o que você acabou de falar, que inclusive foi um dos motivos que fez você retornar aqui para São Paulo, mas principalmente durante a época dos estudos, enquanto você estava lá cursando a faculdade. Você disse que realmente foi bem complicado, né? Sim, durante a faculdade a gente tem aqueles períodos de insegurança, de incerteza. Na faculdade tem muita pressão, então meio que você fica sem tempo. Você tem aquela saudade, mas você tem que estudar e aquela pressão toda. Então é bem complicado. Tá. Mas como eu falei, a minha turma, como a maioria era de fora, a gente meio que se uniu, sempre estudava, procurava estudar em grupos, um ia na casa do outro. A gente se acolheu mesmo, como uma família, literalmente. Então, isso ajudava bastante. Cada vez um ficava ruim, o outro apoiava. Então, isso foi muito importante durante a faculdade, sim. Mas acho que também o tempo fica bem. Você fica com o tempo
bastante tempo envolvida com os estudos, o que isso também ocupa ali e acaba passando, não é? Esses anos acabam passando meio que rápido, não é, Raíza? Sim, sim, com certeza. Nós entrávamos na faculdade às 8 da manhã e saíamos mais ou menos 6, às 18 horas, 19h30, dependendo do dia, né? Então, fica o tempo inteiro na faculdade, tendo aulas, estudando, e depois, quando a gente ia para casa, tinha mais coisas para estudar. É, Então, passa muito rápido mesmo. bom, aí o Gabriel pergunta assim: como foi a sua preparação no geral? Você usava algum método de estudos antes, né, acredito que é para entrar na faculdade, isso, será? Deve ser, né, Gabriel? Uhum, Para ela entrar na faculdade. Isso, como é que foi para o vestibular aí, para a prova, no caso para o Enem, enfim. sim. Então, como eu estudei a vida inteira em escola pública, eu tinha muita dificuldade com exatas, que era a parte que a gente tinha um déficit maior, né? Então, na época, eu fazia o preparatório, o cursinho pela manhã e ficava à tarde e à noite lá no singular mesmo. Eu fiz em São Bernardo. Porque se eu fosse para casa sozinha, principalmente as questões de química, física, matemática, eu não conseguia resolver. Então, eu preferia ficar lá para ter ajuda do pessoal, né? Quando eu decidi que ia prestar Enem, porque até então eu só queria USP, Unesp, Unifesp, que a gente fica apaixonado, né? É, No último ano que eu fiz de cursinho, quando eu fui entrar no terceiro ano, eu já estava cansada, estava desmotivada, pensei que eu nunca ia conseguir passar, que minha nota estava muito distante, né? Então eu resolvi mudar minha estratégia. Eu falei, como o Enem agora está no Brasil inteiro, eu vou focar no Enem. Então foi isso que eu fiz. Comecei a resolver só exercícios do Enem mesmo. As outras faculdades, as provas da USP, Unifesp, Unesp, no último ano meio que eu deixei de lado e foquei só no Enem, que era o que eu tinha mais interesse, né? tá, você fez simulados, Sim. foi se especializando na prova do Enem. O último ano, como eu já estava, né, terceira veterana No no cursinho é assim mesmo, preparatório, né? é, basicamente a teoria a gente já acaba decorando, acaba memorizando, né? Então acho que o mais importante era fazer exercício mesmo, que foi o que eu fiz, foquei em resolver exercícios no último ano. Legal. O Raíza, a Rayane pergunta como que você escolheu a faculdade que você queria? Como você escolheu? Acredito que aqui ela também quer dizer sobre faculdade, ela explicou agora há pouco com relação à opção do Enem no país todo, mas também acho que sobre carreira de medicina. Acredito que deve ser essa questão também que ela quer saber um pouquinho. Como você pensou, eu quero ser médica? Ou em que momento você pensou isso, né? Quando eu tinha 10 anos, meu pai ficou doente, né? Então eu ajudei a cuidar dele por alguns aninhos. Então, quando ele faleceu, eu falei: não, eu quero fazer medicina porque eu quero ajudar as pessoas também. Eu lembro que eu acompanhava ele nas consultas, eu admirava muito o médico que cuidava dele, né? Então, acredito que foi naquele momento, quando eu tinha uns 10, 11 anos, que eu decidi na verdade, eu queria alguma coisa na área da saúde, né? Tanto é que no ensino médio, quando eu fui prestar a ET, na época, eu queria técnico em enfermagem, mas não tinha aqui no ABC, então eu fiz nutrição, o técnico de nutrição. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, mãe, eu quero medicina. Aí ela me apoiou e eu segui nessa área mesmo. Na verdade, ela enlouqueceu primeiro. Ai, medicina! Não, é muito gratificante, né, Raiz? É muito, E, muito bom. É uma carreira maravilhosa, né? E me fala outra coisa, você fez então a escolha, se preparou, como você já falou para a gente, fez a faculdade, agora você está aqui fazendo, né, a sua carreira, e você já definiu assim o que você gostaria daqui para frente, que área você quer atuar mais, enfim, você tem essa definição já? Ou ainda é complicado quando sai da faculdade, porque você já tem esse tempo de formação, mas é complicado fazer essa escolha, você fica meio com o coração dividido. Como que é isso? com certeza. Eu brinco que eu gosto de todas as áreas da medicina, então é bem complicado você escolher uma área para fazer a especialização, né? Por isso eu acho importante também você não ir direto para a residência logo que você se forma, porque a gente é muito cru ainda, apesar de passar no internato, né, que são os 2 últimos anos da faculdade, de mês em mês em ciclos diferentes, a experiência é mínima, né? Então, quando eu me formei, eu trabalhei pela medicina de família, para ver como que é essa educação em saúde.
Depois eu fui atender atendimento de porta, que a gente fala, que é UPA, pronto-socorro, que são queixas agudas, queixas do dia, né? E depois eu fui para as enfermarias, até agora que eu cheguei na UTI. É complicado porque eu, pelo menos, eu gosto de tudo. Quando eu me formei, eu não prestei a residência direto, porque eu queria juntar dinheiro antes de entrar na residência. Queria fazer um pezinho de meia, né? E agora, cada ano que passa, eu fico pensando, ai meu Deus, e agora que eu não decido o que eu quero? Eu tenho medo de me limitar, porque na verdade eu gosto de trabalhar com todas as áreas, né? Mas eu estou planejando no ano que vem fazer o preparatório para residência, que é um outro cursinho, é um outro vestibular, só que é um pouquinho mais difícil que você só concorre com médicos, né? Que já tem aquela rotina de estudo, que já tem todo aquele conhecimento, né? Mas eu espero que no ano que vem eu decida. Mas eu gosto muito de ginecologia e obstetrícia, gosto de clínica médica, medicina intensiva, emergência. Ah, ela gosta de Não sei, eu tudo. gosto de tudo. Tem alguma que você fala, não, isso eu não vou fazer de jeito nenhum? Pediatria. Não tenho paciência com criança. É muito difícil, assim, você no dia a dia. A criança, às vezes, nem é tanto problema, mas os pais é bem complicada essa relação, assim, Às sabe? vezes os pais já vêm com diagnóstico também, né? É bem difícil lidar com os pais. Então, uma área que eu tenho certeza que eu não quero, que eu não me identifico, é pediatria. A gente atende quando, por exemplo, medicina de família, a gente faz, né? Puericultura, que chama, que a gente faz todo o acompanhamento da criança. Quando você está no pronto-socorro, em UPA, você atende criança, mas não é uma coisa que eu quero seguir para minha vida inteira. É, eu falo como mãe, né? A gente leva o filho no médico e sempre a gente já chega com a resposta para o médico antes dele fazer a consulta, né? Aí fala, ai, não, doutor, é verdade, tem que, né, esperar a sua opinião, mas a mãe sempre já tem uma São opinião, né? complicados. Falo por mim, inclusive. Bom, aí a Beatriz pergunta qual é a parte mais difícil de exercer a medicina? Onde pega para você, Raíza? Você é uma Ah, apaixonada, que eu tô vendo, mas alguma coisinha deve ter. eu acho que a parte mais difícil é quando você se apega com o paciente. Porque a gente tenta ser forte, tenta não se envolver, mas às vezes é impossível, né? Hoje mesmo, uma paciente que eu estava acompanhando no hospital, a gente ficou sabendo que ela faleceu, eu me apeguei porque ela era uma funcionária nossa. Então, nesses casos, assim, é bem complicado. Mesmo a gente tentando não se envolver, de certa forma, um paciente ou outro acontece. Eu acho que é a parte mais difícil, né? E como que a gente não se envolve, Raíza? É difícil, não é? Isso eu tô tentando aprender até hoje. É Não é bem complicado? complicado. Sim, Porque é você bem vai fazer complicado. como, né? Você tem que ouvir o paciente, falar com ele. Você tem toda essa paixão pela medicina. Fica muito difícil você não se envolver com aquela situação. E a perda de uma vida é terrível, né? Assim, quando você trabalha em atendimento em UPA, pronto-socorro, até que você não se envolve tanto porque você atende ali na hora e depois o paciente vai embora. Agora, quando você trabalha sempre em enfermaria, em UTI, no mesmo local, aí você vai criando um vínculo com o paciente, né? Que todos os dias você está lá acompanhando. Igual esse final de semana, eu entrei na quarta-feira de manhã e saí segunda-feira. Então, eu fiquei lá o tempo inteiro com essa paciente. Não tem como você criar o vínculo. Você está de manhã, tarde, à noite. Você se envolve, né? Querendo ou não. Então, é bem complicado. E eu acho que o mais difícil são as primeiras vezes, não é? Sim, De perder paciente, assim, logo, né, recém-formado. Agora você falou que está tentando aprender, mas eu acho que isso é só com o dia a dia mesmo, né? Não tem como, né? Você separar a Raíza ser humana da Raíza médica. Não existe essa separação. Você é uma pessoa só, né? com certeza. É complicado. Então, é isso aí. O Gabriel tem outra pergunta aqui. É verdade que estudante de medicina não tem vida social? Acho que até o preparatório também não, né? Não, depende muito da pessoa, né? Eu acho que vai muito do perfil de cada estudante. Na minha faculdade, eu tinha amigos, colegas que ficavam o tempo todo estudando, sentava a bunda na cadeira, mesmo quando não tinha aula, 7 da manhã, e saía só à noite, assim, só levantava para ir ao banheiro, comer. Mas essa pessoa já está acostumada com aquele ritmo, com aquela intensidade de estudo.
Eu, particularmente, não consigo. Nunca consegui. Normalmente eu estudo uma horinha, para uns 15 minutinhos, aí estudo mais uma horinha, mas assim, não consigo ficar o dia inteiro estudando direto. E até isso, no meu caso, não é muito bom, porque se eu estudo muito, eu me pressiono mais ainda. Então, a ansiedade, aquele medo, aquela preocupação acaba atrapalhando você a memorizar os assuntos, entendeu? Mas isso é uma coisa muito relativa. Tem pessoas que estudam, não têm vida social, mas conseguem se dar bem, outras não. Na minha época da faculdade, eu entrei em crise de depressão, pela distância da família, pela pressão da faculdade. E na época, o que me ajudou a sair da crise foi justamente sair para dançar. Lá no Nordeste, eu saía para dançar forró, que eu sempre gostei de dançar desde pequena. Eu fazia aulas de dança aqui em São Bernardo, então quando eu fui para lá também, eu acho que foi um rompimento muito grande, que eu parei com todas as minhas atividades. Então, quando eu entrei em crise lá qualquer lugar que você vai, qualquer esquina tem um barzinho tocando forró. E foi o que me ajudou a sair da crise. Aí eu lembro na época, até a mãe da minha amiga falou: você tem que ir devagar, senão você vai se prejudicar na faculdade. E foi quando a minha nota melhorou, porque eu ia dançar, eu distraía, eu relaxava. Quando eu voltava para estudar, eu estava ali concentrada naquilo e não tinha tanta pressão. Então, no meu caso, me ajudou bastante. Eu acho que é importante dosar, né? Porque se você também fica ali sem a vida social, vamos dizer assim, como você disse aí, eu acho que a chance de você ter um outro problema de saúde também é muito grande, né? Se você não dosa isso, fica bem complicado mesmo, né? Durante E a Raíssa, faculdade, pode falar, pode falar. durante a faculdade, o que me ajudou bastante também é porque, assim, nos primeiros anos da faculdade, pelo menos quem faz a faculdade de ensino tradicional, que não é o PBL, que a gente fica com as primeiras matérias, histologia, anatomia, a gente tem pouca vivência com o hospital, com, com os pacientes, né? Então, o que me ajudou bastante também foi participar de ONGs. Eu era voluntária, eu ia em ONG de criança com câncer, eu participava de uma ONG que chama IFMSA, que é uma ONG de estudantes de medicina. Então, a gente se reunia de final de semana para ir em parques, falar sobre as doenças, conversar com a população. E isso me ajudou bastante, assim, a criar ter uma aproximação maior, né, com as pessoas. É bom, né? Um trabalho social também, né? Sim. E aí, Raíssa, com relação a não só a sua vida social, né? Isso na sua vida, na sua saúde mental, né? Então você precisava ter algo para melhorar ela, né? E a Lilian pergunta: boa noite, professora e doutora, tudo bem? Se eu não passar em medicina, eu estou pensando em optar por obstetrícia. Você acha que eu poderia me arrepender? Seria uma opinião mesmo. Optar pelo quê? Desculpa. Obstetrícia, o curso de obstetrícia que a USP oferece hoje, que Ah, eu não sabia. é muito, é um, a Lilian pode até me corrigir, mas eu acredito que assim, mais ou menos um curso, um enfermeiro, estou chutando o nome, mas especializado em obstetrícia. Então é uma pessoa que faz uma especialização, é muito é, é aquilo, não tem outra função, né? Ele trabalha na obstetrícia mesmo. Então, ele é um profissional que ele é muito específico, achei a palavra, né? Muito específico. E diferente do médico, né? Mas assim, eu até vou refazer a pergunta. Eu entendi o que a Lilian quer perguntar, mas até vou te falar uma outra coisa. As pessoas às vezes têm sonho em fazer medicina e acabam tendo uma segunda, o plano B, né? Ah, mas se eu não passar em medicina, eu vou fazer farmácia. Se eu não passar, eu vou fazer enfermagem. Se eu não passar, eu vou fazer odonto. O que você fala sobre isso? Assim, o que você acha, sua opinião pessoal, Raíssa, sobre isso, sobre o plano B? No meu caso, eu também procurei bastante esse plano B, que, como eu falei, eu fiz 3 anos, né? Chega no segundo ano, no finalzinho do segundo ano, no início do terceiro, aumenta aquela pressão, né? Então, eu procurei bastante um plano B, mas sempre quando eu ia no encontro de profissões, quando eu ia visitar a faculdade, eu falava, putz, não é isso que eu quero. Eu fui visitar lá na USP enfermagem, eu fui na faculdade de odonto, mas não brilhava meus olhos.
Então, comigo, chegou uma hora que eu percebi que ou eu fazia medicina, ou eu brinco com a minha mãe que eu não ia fazer faculdade. Que eu ia trabalhar em outra área, mas que eu não ia fazer faculdade, porque eu não me via em outra coisa. Eu conheço muitos amigos que faziam cursinho comigo na época, que foram para outras áreas. Alguns se encontraram, outros não. Outros se arrependeram e depois, inclusive, voltaram para o cursinho, né? Então, é bem complicado isso. Eu acho que vai muito da pessoa. É um momento difícil, é uma decisão muito difícil, mas às vezes você desiste, você vai para outra área e acaba perdendo tempo, porque depois você vai fazer a faculdade e você percebe que não é aquilo que você queria, né? Então, é bem difícil. Eu acho que você faz uma faculdade sempre é interessante, são coisas novas, são informações novas, que sempre é uma coisa. Estudo nunca é perdido, mas o tempo sim, né? Porque depois você termina a faculdade, aí você fala, poxa, mas não era isso mesmo que eu queria. Eu gostei muito, mas não era isso que eu queria, né? Eu concordo com você, Raiz. Eu acho que a gente tem um sonho e tem que ir atrás dele mesmo, né? No seu caso, ele foi. Você enxergava ele distante ou você não enxergava? Isso te ajudou, por exemplo, você veio de escola pública, você tinha que focar numa escola pública, porque pelo que eu entendo, você nem tinha como pagar uma particular, correto? Então, assim, você focou no seu sonho, mas você acreditou nele durante o começo, sim. Depois você fala que deu uma quedinha, mas você persistiu. Você saía da estrada, mas você voltava. Como é que é? Sim, Você dava uma central. Não, vou centralizar aqui, vou voltar. exatamente. Tá vendo? É aquele meme, né, que você tem, que você pega as coisas, joga tudo pro alto, eu não quero mais. Aí depois, não, me arrependi, sai pegando tudo de novo. Não É, tem jeito, né? Eu acho que médico é um estilo de vida, a pessoa nasce, né? Eu acho que para isso também, né? Eu, por exemplo, jamais faria medicina. Se você me der o curso pago, eu não faço. mas assim, Mas em tem relação gente à que medicina, eu acho que tem que pensar bastante do porquê a pessoa quer medicina, né? Porque a maioria das pessoas fala, eu quero medicina porque eu quero ajudar as pessoas. Mas tem várias outras áreas que você vai ajudar muito. A enfermagem, ela é nossa mão direita, que eu falo, né? A parte principal. Eles estão ali em contato intensivo com o paciente o tempo todo, então eles ajudam muito. Todas as áreas, na verdade, né, da área da saúde, elas são essenciais e elas ajudam muito o paciente. Fisioterapia, fonoaudiologia, todas essas áreas. Então, eu acredito que é bom a gente pensar assim, realmente, por que que eu quero medicina? Com o que eu quero trabalhar? Se for só para ajudar o paciente, todas as áreas da saúde você vai ajudar e você vai ser excepcional, né? Você vai ser muito importante para o paciente. a gente tem visto pacientes de Covid, vamos usar agora como exemplo, que recebem alta do médico, mas que precisam de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um fonoaudiólogo, de um fisioterapeuta até para voltar a andar, né, doutora? Sim, dependendo do período de internação, o paciente fica muito tempo em UTI, eles vão perdendo os movimentos, então tem que fazer essa fisioterapia motora, né? A parte respiratória também, apesar de receber alta, tem que fazer um acompanhamento depois da alta, essa fisioterapia respiratória. Pacientes que ficam muito tempo entubados, tem que fazer acompanhamento com fonoaudiólogo para voltar, aprender a deglutir, a falar. Então, tem todo. Eu falo que toda a área da saúde é importante, né? Não só o médico. Às vezes a gente pensa que a gente só vai ajudar se for médico, mas isso não é verdade. É, com certeza. Pessoal, vamos mandando as perguntas aí. A gente tem mais 20 minutos, então a gente consegue mais 20 minutinhos aqui com a doutora responder as perguntas de vocês. Enquanto isso, Raíza, você tem alguma, sei lá, durante esse período de faculdade, mesmo depois de formada, você tem assim alguma história diferente, sei lá no Piauí talvez, coisa que você possa dividir com a gente assim que você fala, nossa, aconteceu isso comigo, ou não? Por enquanto tá tudo certinho. Bom, deixa eu pensar. Ó, o Enzo me deu uma dica, contou que você recebia uns pagamentos diferentes lá no Ah, sim. Piauí. Como é que foi isso? Na época que eu trabalhava em Matias Olímpio, pelo Mais Médicos, que é nessa cidade, né, nessa zona de extrema pobreza, a maioria da população lá vive de subsistência. Eles recebem um pouquinho lá da ajuda do governo, mas a maioria se alimenta do que planta, do que colhe.
Então, quando a gente ia fazer atendimento domiciliar, visita domiciliar, né, que a gente fala, o paciente sempre dava uma penca de banana, dava uma galinha viva, um peixinho, um porco, que era a forma deles de retribuir, né? Quando eles sabiam que a equipe ia lá fazer a visita, eles faziam um almoço, tudo de melhor que eles tinham para oferecer, eles davam para gente. Isso, Nossa, assim, não é tem uma preço, né? lembrança muito. Não, não tem preço. É muito gratificante. É emocionante até, né? E esse pessoal não tem acesso, né, doutora? Não. Eu falo que lá eu exercia a medicina da família mesmo. A gente estuda muito na faculdade, é medicina preventiva, medicina da família, e lá nesses interiores, né, a gente vivencia isso mesmo, porque a gente vê como que a população é carente em informação e como eles ficam felizes, um pouquinho assim que você tem para oferecer, para explicar, para ensinar, eles é muito gratificante. Quando eu vim aqui, quando eu voltei, né, para o ABC, eu fui trabalhar em uma UBS em São Bernardo. Eu lembro que eu fiquei um pouco desmotivada, porque aqui, como a população é muito grande, a gente não consegue fazer essa educação primária em saúde, que a gente fala. Você não consegue educar a população, você meio que fica enxugando é, Gelo. gelo. Exatamente, porque a população é muito grande, então você não consegue fazer palestras educativas, que era o que eu gostava muito. Eu adorava fazer saúde da mulher, saúde do homem, diabetes. Eu inventava várias palestras para ir educando a população. Aqui em São Paulo, como a população é muito grande, não dava tempo da gente planejar um dia. E mesmo quando planejava a população, todo mundo trabalhando, aquela correria, poucas pessoas compareciam, entendeu? Tá. Então, é bem diferente. Eu tenho uma pergunta do Gabriel, mas antes de chegar nela, nesse tema ainda, você chegou a fazer SAMU, essas coisas também? Acho que todo mundo faz, né? Um pouquinho de SAMU, não faz? Eu não fiz. Ah, você não fez. Não, eu Tá. trabalhei só em UBS, É. em UPAs. Aí porta que a gente fala que tem a parte de emergência, né? Enfermaria e UTI. Na Tá. verdade, quando você se forma, a maioria das pessoas começam em uma UBS, em UPA, né? Conforme vai adquirindo experiência, você vai procurando outros locais. É. SAMU eu tenho muita vontade, mas por enquanto ainda não tive, não tive a oportunidade. Eu acho que é emocionante também. E aí o Gabriel pergunta do mercado de trabalho, se é fácil de arrumar emprego depois da faculdade ou eles já vão direcionando. Como que vocês, por exemplo, você saiu do Piauí e veio para cá, como que é que você se coloca no mercado de trabalho? Graças a Deus, eu falo que a medicina é uma das melhores profissões em relação a isso. Não falta emprego. Isso pode ter certeza. Você se forma, o que mais tem é oportunidade. Você realmente escolhe com o que você quer trabalhar e onde você quer trabalhar. É uma das poucas profissões, né? Hoje em dia eu posso falar, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero trabalhar nesse local, eu não quero trabalhar naquele. Você faz seu salário, você escolhe quanto você quer receber, quanto você vai trabalhar, quantos dias. Então, essa eu acho que é uma das vantagens principais, uma das principais vantagens da medicina. Porque a gente sabe que hoje em dia está difícil essa crise e realmente para médico não falta emprego. Mas Você consegue. Hum. tem alguns que acabam fazendo. Aqui em São Paulo, acho que é mais fácil, né? Talvez, como você falou, oportunidade existe em todo o país, mas aqui fica bem mais fácil, não é? São Paulo, Minas, Rio, talvez. Assim, lá no Piauí também tinha vários locais para trabalhar, mas lá em relação a estudo é mais complicado, né? Então, se você pensa em aprender, em ganhar mais vivência, no sul, no sudeste é melhor em relação a isso. Mas às vezes também nos interiores, lá no Piauí, por exemplo, tem muita vaga em interior. Mas é difícil um médico, depois que se forma, ficar muito tempo, porque você não cresce, você não aprende, você tem que aprender a lidar com pouca estrutura. Onde eu trabalhava, faltava soro, faltava dipirona, às vezes eu comprava do meu dinheiro. Então, você tem poucos recursos, entendeu? E isso Entendi. tudo na cidade que eu trabalhava, não faltava água. Às vezes ia caminhão-pipa, a gente tinha que guardar água em baldes assim.
E a internet era muito ruim, então não é todo médico que aceita ficar muito tempo nesses locais. Entendo. Bom, e a Lilian pergunta o custo de vida durante a faculdade, se é caro, os materiais, os livros, por exemplo, já que a gente não trabalha durante. Isso me preocupa um pouco. Os livros são bem caros mesmo, na faixa de 200, 300 reais cada livro. Eu não sei falar de outras faculdades, né? Na minha faculdade, nós tínhamos a biblioteca, então eu pegava livros emprestados e a gente tinha um sistema de apadrinhamento que a gente fala. No primeiro período, a gente escolhia uma pessoa do segundo período e essa pessoa ia ser nosso padrinho. Então, todo o material que ele tinha, de livros, resumos, dicas de prova, a gente ia passando, entendeu? Então, isso me ajudou bastante. Eu não comprei nenhum livro durante a faculdade. Às vezes tinha que tirar uma xerox ou outra, que às vezes o professor passava algum artigo novo, mas normalmente esses livros, pelo menos na minha faculdade, eram passados, né? A gente falava sistema de apadrinhamento. Fora isso, também o que me ajudou durante a faculdade, tinha a iniciação científica, que é o PIBIC e o PIBEU, que você faz diversos estudos e o governo federal dava uma porcentagem. Na época era de 500 a 800 reais por mês. E também tinha as bolsas dos hospitais. Tinha bolsa na maternidade, bolsa no centro cirúrgico. Tudo isso vai ajudando durante a nossa formação, né? Mas em relação ao custo, depende muito onde você vai se formar. Do estado, da cidade, né? Tem lugar que você vai gastar mais com aluguel, outros não. Tem lugar que tem república, outros não. Então varia bastante. Você dividia o aluguel com alguém? Como que você fez? Eu morei sozinha por um tempo. Depois eu fui dividir com mais 4 amigas, que eram da mesma turma que eu, mas não deu muito certo. Depois eu voltei a morar sozinha de novo. Mas é uma experiência muito boa, que às vezes não dá certo mesmo, né? É complicado. Não é normal. O pessoal às vezes fala mesmo, tem que bater, né? Tem que dar certo algumas características aí da quem está dividindo o seu local, Na né? minha faculdade não tinha república, né? A gente fazia assim, juntava algumas pessoas e ia morar junto. Entendo. Então, ai, a Raíza achou legal o que você está contando. Ela escreveu, caraca, que legal. Isso aí. Ô, Raíza, e aí me fala assim a respeito do. A gente tem ainda um pouquinho mais de 10 minutos. O pessoal tem mais alguma pergunta? Aproveita, gente. Vamos aproveitar os 10 minutinhos aí. Mas eu sei que você já falou a respeito toda a sua experiência, enfim, né? Tudo que você falou, mas você tem assim alguma mensagem que você quer deixar? Alguma coisa que você fala assim, olha, você que quer medicina, sei lá, você já falou muito, que eu já percebi a sua paixão, mas algo que você gostaria de, para incentivar essa galera, ó, a gente está com 20 pessoas aí na sala, e acredito que esse pessoalzinho aí todinho tá com esse sonho aí plantado da medicina. Não sei, à vontade, de repente você fala, olha, pessoal, tudo que você viveu resumido aí em algumas poucas palavras. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pela medicina. A medicina mudou minha vida e eu gosto muito do que eu trabalho, né? Mas eu acredito assim, se você tem um sonho, independente de qual seja, não vale a pena você desistir desse sonho. É o que eu falo, medicina é difícil, passar é sim, mas só não passa quem desiste. Independente se você vai passar no primeiro ano ou daqui 10 anos, se for mesmo o seu sonho, eu acho que vale muito a pena. Porque depois que você tá lá, que você tá no dia a dia, você fala, nossa, valeu a pena. E você vê que eu fiz 3 anos de cursinho, para mim isso não foi nada. Tanto é que eu lembro, parece que foi ontem que eu estava indo para o singular, assistir as aulas. Então, acho que quando você tem um sonho, o mais importante é não desistir. Se você só não vai conquistar seu sonho se você desistir. Legal, Então, legal, mas a gente vê mesmo, né, esse amor. E é engraçado que quando a gente faz palestra com médico, a maioria é como você, fala com aquela paixão e chega a dar vontade, chega a dar uma coceirinha, assim, você fala, nossa, que vontade de fazer medicina. Mas aí logo você fala, não, eu, por exemplo, não, acordei. essa medicina é uma área muito ampla também, né? Eu acho que todo mundo se identifica com alguma área da medicina. Tem pessoas que gostam de criança, outras que gostam de cuidar de idosos, outras que gostam lá da obstetrícia, de fazer parto. Tem pessoas que não gostam de lidar com o público, aí vai para radiologia. Então, a medicina é uma área muito ampla. Mesmo quando você está na medicina, você vê de tudo, assim.
São várias áreas diferentes, então não tem como. Às vezes a pessoa fala, se eu fizer medicina e me arrepender, não tem como, porque é muito amplo. Tem a Em uma pesquisa área também, você vai se né? identificar. Tem a área de pesquisa também, né, Raiz? Sim, com Acadêmica, você certeza, área também pode seguir, né? acadêmica. Sim, Porque nem todo mundo também gosta de atender pessoas, de lidar com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas, então nem todo mundo uhum, se identifica com isso, né? De falar, poxa, mas eu quero fazer medicina, mas não quero trabalhar num consultório, não quero atender pessoas. Então você tem outras opções, não tem? sim, com certeza. Radiologia, essa parte de iniciação científica, medicina, a parte genética, né? Reprodução humana. A medicina é bem ampla. O Gabriel está até perguntando se essa área de pesquisa tem espaço no Brasil, até hoje, pela falta de incentivo, né, que a gente percebe muitas vezes. Você conhece esse trabalho de pesquisa ou conhece pessoas que trabalham com isso no Brasil? Sim, como eu falei na minha faculdade, eu fazia parte, né? Eu fiz vários PIBICs, PIBEUs, mas não é valorizado. Sempre tem um professor ou outro que na faculdade insiste nessa área acadêmica, mas é uma área que você não é valorizado, que a bolsa é muito pequena. Então, normalmente, os professores que decidem trabalhar com isso, a gente não larga a parte médica mesmo, a parte. O estudo científico é importante, mas não tem como trabalhar, viver só disso, entendeu? Então entendi. A pessoa tem que fazer as duas coisas, não adianta ela querer se dedicar Eu só. trabalhei no HC em São Paulo, agora na pandemia, 3 meses, e lá a mesma coisa. Lá é o berço, né, do estudo científico no Brasil, na USP. Eu tive contato com muitos pesquisadores, mas a maioria estavam lá trabalhando com a gente no dia a dia também, porque só com essa parte científica, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa valorização, né? Mas acredito que a área da medicina ela é diferente por isso também, mesmo acho que fora, né, Raíza? Eu acho que mesmo a pessoa na área da pesquisa, ela ainda precisa ter um contato, né, no dia a dia, com o que está acontecendo na realidade ali da medicina, Sim, né, com com as certeza. pessoas, com os atendimentos, né? É mais complexa, né? Uhum. Ela é bem complexa. Pessoal, vamos lá, tem mais uns minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta? A doutora tem 7 minutinhos com a gente. E, Raíza, seu projeto agora, assim, você pensa em. Você já falou a respeito você está dividida ainda aí nas áreas, tal, mas hoje, qual que é, assim, a sua meta de daqui. Porque quando a gente está no cursinho, a gente pensa assim, eu vou ser médico, daqui 30 anos eu ainda quero ser médico. Mas hoje você tem uma outra visão, porque hoje você já é médica. Uhum. Mas qual que é a sua meta para daqui, sei lá, 20 anos? Aquilo que você tinha no cursinho para se tornar médica. Hoje você está médica e daqui para frente? Eu penso na especialização. A gente nunca, eu acho que nunca pensa em parar de trabalhar, né? Porque eu gosto muito do que eu faço. Claro que eu sonho em viajar, conhecer alguns países, mas essa parte, pensar em parar, não. Você se vê bem Pelo velhinha, contrário. você se Pelo vê bem contrário. velhinha lá no consultório, atendendo na Com certeza. UTI. Igual, o ano que vem eu pretendo parar para estudar, né? Eu quero fazer o preparatório para residência. Vou continuar trabalhando de final de semana, mas durante a semana eu quero ficar só estudando. Aí eu conversando com o pessoal, eu falei assim, gente, eu acho que eu vou fazer primeiro clínica médica, depois eu faço medicina intensiva, depois eu faço ginecologia. E todo mundo, você vai ficar estudando para sempre. Porque realmente eu gosto de tudo. Aí você fica só pensando, não, depois que eu terminar isso, eu quero fazer aquilo. E a medicina te proporciona isso, né? Você consegue, né, Raíssa, fazer um pé de meia para só se dar ao luxo, vamos dizer assim, olha, só vou trabalhar de final de semana e durante a semana eu vou estudar. Ela te traz esse retorno muito rápido, né? Depois de Com formada. certeza. Com certeza. Você tem Dá um. para você pensar. Eu escolhi trabalhar um tempo para conseguir comprar minha casa, comprar o carro. Quando você entra na residência, a bolsa é pequena. Então, você tem que já fazer um pezinho de meia pensando nesses 3 anos de residência. Porque, principalmente no primeiro ano, você não consegue trabalhar, né? Normalmente você fica sempre no hospital. Segundo ano de residência, você consegue dar um plantão ou outro. No terceiro, fica um pouquinho melhor. Mas você já tem que ter todo esse planejamento quando for entrar na residência também. Ou seja, né, você tem que se preparar.
Principalmente porque você teve seus gastos, você morou fora, já, né, já veio de um local que você tinha que ter um gasto ali, né? São Então, realidades diferentes. Por exemplo, na minha turma tinha pessoas que já eram uma classe social mais elevada, saíram da faculdade e já foram direto para a residência. Mas não é a realidade de todas as pessoas, né? Eu, por exemplo, não consegui fazer isso. E eu acredito que foi uma experiência muito boa, porque eu tive contato com muitas áreas. E isso é muito enriquecedor, né? Você se torna um médico melhor, eu acredito. tá, com certeza, né? Isso valoriza Você muito. se forma, você se forma, vai direto para sua especialidade, você só fica naquele mundinho, né? Então, E eu não não me vive, arrependo. não vive toda essa adrenalina que você está vivendo hoje, principalmente em UTI de Covid, né, Raíssa? Você deve estar numa adrenalina lascada. Agora deu parece que um pouquinho ou não, ou tá ainda na adrenalina? Ah, reduziu um pouco, sim. Mas passou um tempinho meio apertado aí, né? Com Você ficou certeza. naquela loucura de médicos que ficavam sem dormir, sem comer? Você viveu isso ou você conseguiu separar um pouquinho aí para você um tempo? É que depende muito de onde você escolhe trabalhar, né? Nos locais que eu fui trabalhar, graças a Deus, não teve essa quantidade muito grande de pacientes, né? Eu É, escolhia locais que eu tinha uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Normalmente, no máximo, eu ia trabalhar em locais que eu ficava com 15 pacientes, porque eu acredito que mais que isso também você não consegue dar atenção adequada, né? Então, você tem essa escolha também. Tem locais que eu fui dar plantão e eu não concordava com as condutas. Eu falei assim: não, aqui eu não trabalho mais. Então, a tá. medicina é bom por isso, você consegue escolher onde você quer trabalhar, entendeu? E o retorno dos pacientes? Quando eles saem da UTI ou da enfermaria, isso é muito bom também, não é? Ah, é muito gratificante. A maioria, sem vira e mexe, tem um que vai lá dar uma lembrancinha, um presente, uma cartinha para agradecer. É bem gratificante. Assim como os seus lá do Piauí te davam uma galinha, um porco, hoje os daqui te dão uma cartinha, e aí vai Uma caixa de enriquecendo, né? chocolate, uma flor. Faz tudo valer muito a pena, né, Com Raíza? certeza. Esse seu sacrifício dos 3 anos de cursinho, esse tempo que você passou longe da sua família, da sua Eu faria mãe. tudo de novo, sem Sua pensar. mãe. E sua mãe, como é que ficou todo esse tempo? Tá aí, toda orgulhosa, assistindo a gente. Ah, ela tá aqui com a gente? Tá Legal, assistindo. seja bem-vinda. Minha Mas maior fã, ela me acompanhava na época do vestibular. Ela fazia as provas comigo, fazia o Enem comigo, ela fez as provas da USP, ela ela sempre se me acompanhava. inscrevia? Ela Sim, fazia inscrição e fazia com você? porque eu lembro que tinha como se fosse um intensivão do Enem. Eu levava ela para fazer um intensivão comigo. Ela sempre me apoiou bastante. Eu acho que isso é Nossa, muito importante também, porque quando eu não acreditava, ela estava lá. Não, você consegue. É nossa, o apoio da família essencial, né? como é o nome da sua mãe? Dagmar. Dagmar, que maravilha! Olha, parabéns, viu? Parabéns mesmo, porque não tinha ouvido falar isso. Quer dizer, ela te acompanhou nas provas, ela te acompanhava o tempo todo. Durante o cursinho, ela passou em enfermagem várias Ela vezes. aí, olá, Dagmar. Passou em enfermagem, olha, que legal. E então, Raiz, então você tem orgulho dela, ela tem de você. Com certeza. Nossa, que maravilha, que história bonita, viu? Gostei. Eu vim do cursinho, mas do de Santo André. Então, hoje eu estou no colégio aqui, mas eu trabalhei muito tempo no cursinho. E você fez São Bernardo, né? Então, por isso que eu não te conhecia. Mas sabia um pouquinho da sua história, porque você tem alguns professores que também são seus fãs aqui, Eu né? dei trabalho, que eu ficava ali no pé de todos eles. Pois é, isso aí. Pessoal, olha, a Beatriz diz que amou o nosso. Nossa, amei muito esse Meet. Legal, Beatriz, eu também amei muito. Ah lá, a Lilian está falando, doutora Raíza, parabéns e muito obrigada. Eu quero agradecer, Raíza, por esse tempo. Eu sei que, como eu te falei, né, e falei aqui no começo, a gente sabe como é precioso o tempo de um médico hoje. Esse tempo que você dedicou aos nossos estudantes aqui, isso para nós também não tem preço, é uma coisa maravilhosa e você ajudou muito mesmo, com certeza.
Olha lá, a Raíssa também dizendo aqui, muito obrigada pela conversa, boa noite. Então, enriqueceu muito, a sua colaboração foi extremamente valiosa, quero agradecer de coração em nome do Singular, em nome de todos os participantes aqui. E é isso, pessoal. Então, Raíssa, muito obrigada, muito mesmo, de coração. Foi um prazer te conhecer, uma honra. Prazer. Grande. Se Uma quiserem honra. conversar comigo, tem no Instagram, eu respondo lá se alguém tiver mais alguma questão, alguma pergunta. Ah, legal. Seu Instagram é Raíssa mesmo? É, raíza.farnokia. Legal, eu já vou entrar, já vou sua fã. Às vezes eu fico meio sumida, mas quando eu ver lá, pode deixar que eu respondo todo mundo. Legal, olha, a Lilian falou que você abriu mais a mente dela e foi muito inspirador. De verdade, obrigada. É isso aí, então. Acabamos. Passamos até um minutinho aqui do horário. Raíssa, muitíssimo obrigada. A todos os presentes, muito obrigada também. Valeu. E a gente está à disposição. Tem mais aí, tem mais palestras acontecendo, mais salas de profissionais. Participem das faculdades, elas estão também aí no nosso site, e lá existem várias palestras também, muito interessantes, tá bom? Gente, muito obrigada de coração. Muito obrigada, Raíssa. Valeu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.